mídia pegou pesado com Tite e foi claro, ele só fica se render. Enquanto isso, a possível contratação de Gerson é tratada como a maior contratação do ano. Vem acompanhar comigo tudo que a equipe F falou sobre a apresentação de Tite e sobre essa negociação com Gerson que está cada vez mais avançada. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora acompanhar o que a equipe F falou. Gerson especulado no Cruzeiro, o Tite conhece bem o Coringa. Fale, Tite. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo barra meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e que te dá uma possibilidade de utilização maior. Assim como eu sei, por exemplo, que o Christian ele joga de externo direito, mas joga como segundo que veio do Atlético e tem. E aí tu começa a estabelecer, falei com o Mateuzinho, ele disse, pô, eu gosto de jogar de primeiro também. Então tu começa a ter uma versatilidade sem inchar demais o grupo. Vamos lá, Zé Elias Birnerzinho. Não, pode ir, não. Falando sobre o Tite, eu acho que tem várias coisas pra gente falar, inclusive o Tite em si, né? Confesso que está muito curioso para acompanhar o trabalho do Tite no Cruzeiro. Mas vamos começar com esse tema do Gerson, que está especulado, o Cruzeiro quer. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, se a chance fosse muito pequena dele ir para o Cruzeirozinho, eu não sei se o Tite teria desenvolvido tanto a resposta. Geralmente, né, o cara não quer entrar em pergunta meio vazia. Não, vamos deixar. Ele abraçou. Conhece, é verdade, o Gerson. Quero te ouvir sobre a possibilidade, porque a gente sempre falou do Gerson no Cruzeiro, na perspectiva clube e jogador. Tem esse casamento com o técnico. Gerson e Tite, caso aconteça. Queria te ouvir, Zinho. Eu acho que essa negociação ela é muito forte, muito pela presença do Tite. Desde que ele foi anunciado, ele foi apresentado hoje, mas ele já é anunciado desde o ano passado, quando o treinador anterior sai, rapidamente o Cruzeiro faz esse movimento. O Tite tinha opções, né, no mercado, e ele escolhe ir para o Cruzeiro porque ele olha o elenco do Cruzeiro, vê as possibilidades que o Cruzeiro tem financeiramente de buscar e reforçar o elenco. E é claro que essa investida, né, em tentar trazer o Gerson, que eu acho bem possível de acontecer pelo que o gestor vem falando, vem anunciando, vem dizendo, pelo Cruzeiro negar a proposta pelo Caio Jorge, pelo Cruzeiro estar aí próximo de tentar a renovação com o Matheus Pereira. Tudo passa pelo Tite. É claro que o Tite está sendo consultado, é um treinador muito grande, é um treinador que com certeza participa para montar o elenco, né? Não na negociação, mas nas escolhas dos atletas para chegar, vai passar pelo aval dele. Eu acho que tem que ser assim. O início de trabalho é importante ter esse treinador. O Tite vai ser muito cobrado por isso. A campanha que o treinador anterior fez não é o suficiente para o Tite. Eu falo isso e vou debater sempre sobre isso. O treinador brasileiro é muito mais cobrado que o treinador que vem de fora. Isso aqui não é xenofobismo, não é ser xenofóbico, não é, longe disso. Eu sou a favor de treinador bom. Pode ser de fora, pode ser de dentro, não tem problema nenhum. Só que nós, no Brasil, temos mais paciência com os treinadores que vêm de fora. O treinador que estava, o Léo Jardim, ser terceiro colocado no campeonato, classificar para a Libertadores, ótimo trabalho, excelente trabalho. Se o Tite conseguir isso nesse ano, é um péssimo trabalho, tem que ser mandado embora. Depois vocês me cobrem. Se o Tite não for campeão, para ser dito que o Tite fez um bom trabalho no Cruzeiro, é se ele for campeão. Se ele for vice-campeão, vai falar que o trabalho é ruim. Então tem essa cobrança, o Tite sabe disso, que ele vai ser cobrado por isso.
ainda mais se o Gerson chegar. Mas eu, particularmente, acredito que ele tem condições, mesmo se o Gerson não vir, com o elenco que o Cruzeiro tem, do Cruzeiro brigar por título, sim. Não só brigar pela Libertadores, porque no ano passado, não, o elenco não foi formado para ser campeão. E vou continuar dizendo, o Cruzeiro perdeu uma oportunidade de ser campeão brasileiro. Teve condições para isso, teve possibilidades durante o campeonato. Ontem eu falei isso e vou repetir hoje aqui. O Birner não estava ontem, então vou repetir, Birner. O Cruzeiro, durante a competição na reta final, com o tropeço, o Flamengo e o Palmeiras muito focado na Libertadores, oscilaram, perderam pontos e o Cruzeiro teve chance de assumir na reta final a condição de líder do campeonato. E perdeu pontos, não foi para o Flamengo, não foi para o Palmeiras, porque durante a competição o Cruzeiro não perdeu para nenhum desses dois times, ele empatou e ganhou. O Cruzeiro perdeu o campeonato quando perdeu para o Juventude, quando perdeu ponto para o Sport, para o Ceará, e teve chance nesses jogos de ser líder. Então, muito pelo discurso de que, o time não foi montado para isso, e coloco na conta do treinador também, porque o treinador também não acreditou nisso, e acabou que o grupo também não foi junto nisso, e oscilou o time. Acho que o Tite tem condições de motivar esse elenco, e esse elenco do Cruzeiro é bom e tem condições de bater de frente com Palmeiras e Flamengo e Corinthians e Internacional, porque se fala só de Flamengo e Palmeiras, mas o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, eu acho que vai ser muito mais parelha, muito mais a competição vai ser maior. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil e ninguém apostava nisso. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. E desbancou vários times. Enfim, se o Gerson chegar, e eu acho que está próximo de chegar, o Tite tem essas opções todas com ele, como ele falou, taticamente, a versatilidade. O Gerson, no Flamengo, em muitas temporadas, foi o grande destaque, num time recheado de estrelas. Era apontado como Coringa, o cara que jogava em várias funções e jogava todos os jogos. Dificilmente era poupado. Então, o Gerson chegando faz o time do Cruzeiro estar no patamar, mas bem no patamar de todos os outros, dos grandes favoritos, para mim. Vamos lá, porque eu acho que o Zinho trouxe um ponto até mais interessante do que só a questão do Gerson, que é talvez o olhar sobre o Tite nessa retomada, porque o comentário que o Zinho fez, a primeira metade de que o técnico brasileiro às vezes apanha mais, eu estou 100% contigo, Tite. Zinho, emparelhei grandes vencedores do futebol brasileiro. Eu só acho que, como hoje existe um olhar de um Flamengo e Palmeiras maiores que a concorrência, eu até acho que se o Tite for terceiro, de forma acompanhando os dois primeiros, eu não sei se ele apanharia, porque eu acho que ainda há a visão de um Palmeiras e Flamengo maiores, independentemente dos treinadores envolvidos. Mas a primeira parte concordo 100%. Agora, eu acho que o Tite, pelo jeito, assim, o Tite é um grande vencedor, eu sou muito fã do Tite, mas eu acho que ele caiu no pós-Copa do Mundo, não por responsabilidade dele, no pós-Copa do Mundo, 2 Copas, aí ele vai para o Flamengo, não dá certo no Flamengo, ele esperou a Europa que não veio, e aí teve a questão da saúde. Eu acho que existe um olhar, talvez, do quão impactante ele ainda seja como técnico. Eu acho que esse trabalho do Cruzeiro tem um olhar de lupa sobre isso. Só uma pergunta, você está querendo dizer que você pensaria 2 vezes antes de contratá-lo? Eu não. Eu só acho que se o trabalho no Cruzeiro não for dos melhores, vai ter o debate se o Tite... ainda é por N motivos, é o mesmo. Como haveria com um jogador de futebol. Seja porque venceu muito... não estou falando que eu concordo, mas eu acho que isso vai acontecer. Vale lembrar que o futebol hoje não é exatamente o mesmo dos tempos em que ele foi vencedor no Corinthians. Exato. O nível aqui subiu, tecnicamente, tem mais jogadores de alto nível, os investimentos são maiores, vieram técnicos estrangeiros, os times jogam de maneiras diferentes, técnicos bons e ruins, como disse o Zinho. Hoje é mais difícil ganhar
o Campeonato Brasileiro do que era, por exemplo, quando o Corinthians ganhou. Lembrando que o time de 2015, para mim, é um dos times mais competitivos e competentes do que o do Corinthians que eu vi na minha vida, tá? Eu concordo que o nível aumentou, mas também acho que aquela época que era um pouco mais, tinha menos essas duas estruturas maiores do que todo mundo. Assim, havia um embaralhamento maior de forças. Por isso mesmo. Regularidade, sim. Por isso que eu acho que era mais fácil, ou menos difícil. Era muito difícil também. Porque hoje você tem 2 times e talvez 3 com um nível de investimento que não havia naquela época. Ou talvez 3 é o Cruzeiro dele? Talvez 3 é o Cruzeiro. Eu acho que eu já considero o Cruzeiro, mas eu só posso falar sobre isso quando ele estiver confirmado. E quando você fala sobre o Tite, expectativa, vai passar muito por quanto o Cruzeiro vai investir. Porque, no final das contas, como aconteceu com o Palmeiras nesse ano, o clube gastou quase 800 milhões de reais e não ganhou um campeonato. E aí, obviamente, se não fosse o Abel Ferreira, o técnico, e a Leila, a presidente, que dão muita estabilidade... Mudariam, concordo. Teria mudado, com certeza. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras gastou bastante dinheiro, tinha um timaço e ganhou um estadual, ano passado. Perdeu esse ano para o Corinthians, para a Copa do Brasil, perdeu o estadual, ou seja, só o Abel, gerenciado por um presidente com muito pulso e que acredita muito na competência do técnico, mantém um técnico dentro do Brasil nessas condições. Eu não acho, por exemplo, que o Tite sobreviveria no Cruzeiro com essas condições, mesmo o Cruzeiro dando ao técnico mais estabilidade, até porque hoje em dia não precisa ceder a pressão de conselheiro, um monte de coisas ali, tem quem manda, tem quem coloca o dinheiro, quem torce pelo clube, e aí as coisas têm que andar pelo aspecto esportivo, não por uma questão política mesquinha, interna, como a gente vê muitas vezes em outros clubes. Então, eu acho que a cobrança do Tite vai ter a ver muito com o quanto o Cruzeiro vai investir. Com a recusa da negociação do Caio Jorge é considerado... vai ser um peso em cima do Tite. A chegada do Gerson vai ser outro peso em cima do Tite. Chegarem mais jogadores de nome, todos serão peso em cima do Tite, que até hoje mostrou-se capaz de lidar com esse peso. Eu acho que essa é a grande questão. A capacidade do Tite se adaptar a algumas coisas que mudaram no futebol brasileiro e, principalmente, como lidar com a pressão. Porque o Tite era quase unanimidade quando ele vai para a seleção. Ele faz, para mim, um senhor trabalho em 2018, mas ele erra em coisas pontuais, principalmente na escalação contra a Bélgica, divulgando a escalação antes, colocando o Marcelo de volta na equipe, deixando o Felipe Luiz fora, diante daquilo que a Copa pedia naquele momento. Eu não estou falando da carreira dos jogadores. E acho que na última Copa, mesmo com algumas coisas que a gente pode discutir, para mim foi muito mais uma questão do jogo de futebol. Eu sempre de lembrar que o Brasil enfrentou 3 seleções europeias, tomou um chute no gol, que foi a única bola que entrou das 3 seleções europeias, uma bola que o Fred movimentou como o treinador não queria, com um desvio no chute, e aí foi eliminado nos pênaltis. E aí a Copa Campeã do Mundo, por exemplo, cedeu 2 empates depois de ter vantagem e ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis, né? Então, eu acho que a última Copa não dá para colocar na conta do Tite. E o que pesa muito, e aí para mim a pressão vai toda nessa hora, foi a fraca passagem no Flamengo. Que não funcionou para o Flamengo e não funcionou para ele como técnico. Onde ele não conseguiu gerenciar o vestiário como ele fazia sempre antes, quando as ideias dele em campo pareciam muito mais travar o time do Flamengo do que fazer o time andar como podia, né? E no Cruzeiro ele herda um trabalho que é diferente dos trabalhos dele, mas é bem mais próximo do que aquilo que o flamenguista esperava, que era um Flamengo Jorge Jesus, porque era sempre, desde 2019 é Jorge Jesus, chega lá, novo Jorge Jesus, tem que ganhar como Jorge Jesus, ganha o Rogério brasileiro, não é suficiente, eu entendo perfeitamente, ganha o Dorival, não é suficiente também, por causa da qualidade de jogo, e tudo isso estava nas costas do Tite. No Cruzeiro ele não tem que lidar com isso. Vamos ver se ele consegue ser o Tite vencedor como foi até chegar na seleção brasileira. Zé Elias, não me olha, eu sou diferente do Birner. Eu sou diferente. Eu acho que eu coloco, sim, a responsabilidade no Tite nas 2 Copas que ele teve. Ele foi um técnico privilegiado. Ele teve quantos anos para trabalhar na seleção brasileira? 6 anos. 6 meses. Inclusive, ele ressuscitou a seleção da Argentina quando perde, em pleno Maracanã, a Copa América aqui. Tem algumas coisas que eu acho que assim, o Tite precisa se reciclar. No Flamengo, ele tinha uma forma de jogar e permanecia daquela forma de jogar. Agora, no Cruzeiro, volto a falar o que eu falei ontem aqui. Ele precisa mostrar um outro lado de mudança de sistema de jogo dentro de 90 minutos. É um time que marca, perde, pressiona, porque assim, nós estamos vendo treinadores mais jovens, com o caso do Felipe, né? O próprio Felipe o Abel e outros treinadores, o próprio Guanais, né?
no Mirassol, que mudam o sistema de jogo, que se adaptam aos adversários, que têm estratégias diferentes em 90 minutos, coisa que nós não vimos. Eu, particularmente, não vi no Tite nos últimos tempos. Quando ele é contratado no Flamengo, ele é contratado sim com o peso de um treinador de 2 Copas do Mundo. Sim. Quando ele é contratado no Flamengo, era a esperança de que ele fizesse o time do Flamengo jogar, não como o Jorge Jesus, mas como aquele Corinthians de 2015 que tinha jogado e que jogou um bom futebol mais técnico. Futebol com Renato Augusto sendo um grande maestro do time. Jogou muita bola. Jogou demais. E ele era o treinador. E ele não conseguiu fazer isso no Flamengo. No Cruzeiro agora, não vou dizer que, avaliar a carreira do Tite, longe disso, pelo amor de Deus, eu acho que a gente não tem que nem questionar esse tipo de coisa. Mas existe a questão da aprovação. Vamos provar, vai ter que se provar de novo, vai ter que mostrar uma face que até então ele não mostrou. Esse elenco do Cruzeiro é um elenco que você tem versatilidade. Você tem a capacidade de mudar essa forma de jogar do time facilmente. Sim. Facilmente. Ele mesmo falou sobre isso na entrevista, que a gente mostrou aqui o trecho sobre jogadores mais versáteis, para ter o elenco mais enxuto, exatamente para poder fazer. Mas não adianta falar e depois não fazer, né, Brino? Isso que acho que é uma coisa que a gente questiona muito sobre o próprio Tite. Porque aí quando questionado, ele dá volta, responde, e não responde o que foi questionado em muitas ocasiões. Aí quando tem que se falar de questões táticas, ele colocava o Clebinho para falar, ou colocava o filho dele para falar. Eu acho que ele é o treinador. O torcedor quer escutar o seu treinador dando satisfação e explicando aquilo que acontece no campo. Eu não quero falar com o auxiliar, eu não quero escutar o auxiliar falando sobre o que aconteceu taticamente. Respeito os auxiliares. Respeito todo, mas é o treinador. Se eu sou torcedor, eu quero saber do meu treinador. Por que não funcionou? Porque a responsabilidade é dele. Então, assim, o Tite, nesse momento, ele precisa mostrar, algo a mais. Senão, a gente vai ficar falando a mesma coisa dele sempre. Olha, é um bom treinador, é um gestor que é bom gestor, que os jogadores gostam muito porque ele é uma pessoa sensacional. E aí eu vou fugir um pouco a minha análise para o lado pessoal. O Tite, como ser humano, é um dos caras mais fantásticos que eu já vi e que eu já escutei. Histórias assim sensacionais dele. Mas a gente tem que analisar o lado profissional. Esse lado do ser humano muitas vezes entra na gestão do grupo. Mas esse lado do ser humano muitas vezes não está conseguindo tirar aquilo que se espera do grupo. Então, que ele consiga fazer esse time do Cruzeiro jogar um bom futebol. Porque senão vai cair na pressão de novo. E é resultado, não tem jeito. É resultado. Aí você olha para o vizinho, com alguns problemas, com um monte de coisa e, torcedor, vamos lá, aquele derby todos os dias. Vamos ouvir o que ele falou sobre Gabigol. Obviamente seria uma pergunta. O Gabigol sai do Cruzeiro, vai ao Santos. O Gabigol falou sobre isso e foi a vez do Tite ser questionado. A gente olha para frente, né? Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Neiser, do Chico que está chegando, que eu desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição, que ele seja feliz no local, então que eu tenha a felicidade de estar no Cruzeiro. Zinho, teve classe, né, Zinho? O famoso segue a vida. Não tem para onde ir também, né? Vai falar ali, eu não queria ele aqui, não é o jogador que eu contava. Eu acho que assim, isso é nítido que deve ter tido uma conversa interna. O atleta também sabia que já não tinha espaço com o treinador anterior. Confesso que eu não vi nenhuma entrevista, pode até ter acontecido, de questionamento por que o Gabigol não jogava no time do Cruzeiro, para o Leonardo Jardim. Eu, particularmente, não vi esse tipo de debate. Agora, é normal porque o Tite já teve um trabalho com o atleta e ele não era titular com ele no Flamengo, com toda a idolatria que existia com o Gabigol no Flamengo. Mas o Gabigol não estava no mesmo nível anterior, por isso perdeu a posição e foi para o Pedro, que vinha num momento melhor e tinha muito mais opções.
a ponto do Gabigol não ter permanecido no Flamengo. E ele não saiu do Flamengo por causa do Tite. Ele sai do Flamengo depois que o Tite sai. E com a chegada do Felipe Luiz, ele também não era titular absoluto no Flamengo. E teve embates com o Felipe Luiz. Teve problemas. E a diretoria anterior não quis a permanência dele no Flamengo. Então, assim, não é a questão do Tite. Não é o Tite que, numa coletiva, tem que explicar porque o Gabigol está saindo. Porque ele saiu do Flamengo. O outro treinador que entrou no lugar do Tite no Flamengo também não utilizou ele tanto como titular. Ele vai para o Cruzeiro com todo uma mídia, com toda uma apresentação, com tudo em cima do nome dele. Ele não corresponde, não joga. O garoto Caio Jorge ganha a posição titular e se torna o melhor atacante do futebol brasileiro ali, sendo jogador da seleção do campeonato, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro, inclusive o Flamengo oferecendo uma proposta de Europa para tirar ele do Cruzeiro, e o Cruzeiro mantém. Então é o Tite que tem que dar uma explicação, porque o Gabigol não ficou. O Gabigol é como ele falou, sucesso na volta sua ao Santos, e o Gabigol quando chega no Santos, numa situação até constrangedora, acho que desnecessária, dos chefes de torcida organizada o pressionando ali, sabe? Acho que desnecessário aquilo dali, mas você vê que ele já chega com uma cobrança no Santos, que é o clube que o lançou ao futebol. Então, assim, ele tem que fazer o que ele fez, desejar sucesso, que seja feliz, e eu quero seguir o meu trabalho aqui, porque realmente a gente sabia que com o Tite, ele não teria aquele espaço que ele já não teve com o treinador anterior. O Zé Elias comentou aí, o treinador anterior também não montou um sistema tático para botar ele jogando com o Caio Jorge, colocava ele no segundo tempo e olhe lá. Faltando 10 minutos, 5 minutos, e olhe lá quando fazia isso. Não tinha uma versatilidade de montagem de elenco, de estrutura tática para o Gabigol jogar com o Caio Jorge. Muito pouco aconteceu isso no Cruzeiro. Aí é o Tite que tinha que montar isso para o Gabigol permanecer. Eu acho que ele foi elegante de nem citar e não criar uma polêmica para um jogador que nem vai estar mais no Cruzeiro. E agora eu quero saber de você, torcedor. Essa cobrança com o Tite foi justa ou, na sua opinião, a mídia pegou pesado demais? Deixa sua opinião nos comentários. Não se esqueça, deixe seu like também, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.